Meus irmãos, uma boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe. Quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui juntos e, ao mesmo tempo, né, nós podemos falar do Evangelho de Jesus. A gente tem percebido, né, que nós tivemos uma lacuna muito grande em termos de conhecimento do Evangelho. Apesar do Evangelho estar conosco, o Evangelho de Jesus, né, a Boa Nova, há 20 séculos, que nós estamos no início do século 21, precisamente depois do ano 33, 20 séculos. Mas, na verdade, a gente pode considerar que a gente tem de Evangelho, a Terra, a humanidade, tem de Evangelho verdadeiro um século. Eu fiz as contas e não achei mais do que isso. Jesus morreu no ano 33. Mateus escreveu durante o período em que estava Jesus, né, no seu trabalho, né, de testemunho e pregação. Mateus escreveu muitas coisas. Quando Jesus, né, subiu a sua esfera, ficou os discípulos, ainda ficaram os discípulos. Simão fundou a Casa do Caminho, os outros de 2 a 2 foram viajando, fundando núcleos, grupos de estudo que dava-se o nome de igreja. Mas logo veio a perseguição implacável, né, dos sacerdotes. Depois Roma já estava neste meio, uma perseguição pela qual dificultou a propagação da mensagem do Evangelho. Simão foi até os anos 80 anos, o que mais durou dos discípulos foi o João, que deve ter desencarnado ali por volta do século 100, no ano 100. A partir desse período, nós tivemos aí o cristianismo criminalizado, depois de 68. Criminalizado pelo Império Romano, aprovado pelos sacerdotes. E essas perseguições se estenderam. Lá pelo ano 300, 312, se não me falha a memória, só para a gente ter uma noção, Roma descriminaliza o cristianismo. Lá beirando beirando o ano 400, Roma assume o cristianismo como religião oficial. Difícil de entender, de perseguidor a divulgador. Nesse período que Roma assumiu, eles então elaboraram um cristianismo, ou seja, colocaram o cristianismo dentro daquela igreja, elaboraram, mas desconfigurado da essência. O ano 600, mais ou menos, criaram-se então o concílio, uma hierarquia na igreja cristã. Clero, papa. E por 12 séculos ela guardou o evangelho para si. Só ela podia interpretar. Ou seja, interpretaram a moda, a necessidade, o interesse deles. 1500 e pouco, Martim Lutero resgata o Evangelho. Resgata o Evangelho já compilado para que o leigo, qualquer um, pudesse ler. Entrou o movimento, então, do protestantismo. Apesar do Evangelho vir, né, tornar-se público para todos, mas continuou distorcido na sua forma de aplicação.
pouco evangelho, pouco ensinamento moral. Veio a doutrina espírita, o Consolador prometido do século XVIII, XIX, me perdoe. Os espíritas assumiram, né, a proposta do Consolador, mas não fizeram, ou não fizemos. Uma porque não tínhamos, a maior parte era praticamente analfabetos, tinha poucos livros, o Chico ainda não tinha feito o trabalho das obras subsidiárias, e nós adotamos então o contexto de, na Casas Espíritas, partir para a parte da cura, da desobsessão. E isso perdurou por muito tempo. Depois vieram os oradores, e poucos falamos sobre a questão dos ensinos de Jesus. O reflexo disso é o que nós estamos vendo hoje. É o fruto do que não semeamos. As pessoas estão afastadas das leis divinas, afastadas de Deus. Muitos ainda têm um pouquinho, né, de cristianismo porque estão nas igrejas, mas a maior parte estão evadindo-se das igrejas e tocando a vida como a vida eles acham que deve ser. As loucuras, comportamentos, agressividade, a desconfiguração do sentimento humano está sendo perdido. E nós estamos entrando na era do espírito, né, da regeneração. Já entramos, já começamos, e nós vamos sofrer muito. Porque até nós colocarmos a casa arrumadinha, vai ter muita luta. Porque muita gente esperava que esse processo de regeneração, até mesmo nós espíritas, esperávamos que esse processo de regeneração viesse como um estado primaveril, onde você deita de noite e no outro dia as árvores estão toda florida. Ah, mas não é não. Mas não plantou? Nem árvore. Nós vamos começar pelo processo de regeneração em casa, nos lares. O processo de regeneração é os opostos juntos, inimigos, vítimas e algozes, pai e filhos. É um processo que nós estamos vivendo. Agora que precisamos falar do Evangelho mais do que nunca, mas falar dentro daquilo que o Evangelho nos propõe. E hoje eu vim com o intuito de nós falarmos do capítulo 14 do evangelista Mateus, no seu início. Nós falamos, né, muitas vezes tem um mito aí que se criou, que o Evangelho é difícil de estudar. Nossa, Jorge, muito difícil demais estudar o Evangelho. Criamos esse mito e acabou. É difícil, não é. É porque a gente não quer. É porque criou-se esse mito. E com razão de ter se criado, porque quando se fala de Evangelho, nós partimos para a Bíblia. A Bíblia não é Evangelho, a Bíblia é um livro de números. Ela é dividida no Velho Testamento e no Novo. O Velho Testamento, ele pega quase 70% do volume ali. São inúmeros profetas, cada profeta com um monte de livros. Para extrair dali as leis, é muito difícil. Não extrair a lei, mas o duro é se achar. Jesus resumiu isso há 2000 anos atrás, em 2 mandamentos, todos os profetas e todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, nos isentou da gente ficar com aquele problema ali, né? Então ali para caçar não sei o quê. Difícil de achar. Então ficou em 2. Mas até hoje, a gente acha assim, não, mas é muito difícil estudar Jesus. Não é não.
Eu vou provar que não. Capítulo 14. Ele representa 14 horas de uma viagem de Jesus. 14 horas. Cada capítulo desse, do Evangelho, dos evangelistas, que falam a mesma coisa praticamente, são passagens de Jesus que duraram horas. Eu pego essa aí que foi 14 horas, depois nós vamos fazer as contas. 14. Jesus esteve conosco 3 anos. 3 anos. Todo dia Jesus ia para algum lugar e aonde ele chegasse, ele tinha algo a ensinar. Então não deu para os discípulos, principalmente quem escrevia era só o Mateus, escrever tudo. Porque nem o dia todo, imagine, de manhã cedo até meia-noite, Jesus ensinando, não tinha livro nenhum que... E a gente fica, onde está a moral do Cristo? Eu vou mostrar agora. Porque a gente pensa que a moral do Cristo está só lá, naqueles 10 mandamentos. Não. Vamos lá. Mateus começa com uma fofoca. É bom. Todo mundo gosta de uma fofoca, não gosta, gente? Tem a fofoca ruim, né, que é aquela mentirosa, e tem a fofoca correta, né? Não, vocês viram o Jorginho? O Jorginho está com uma camisa azul maior que ele. Não é? O outro fala, o look dele, nossa senhora. Isso é comentários. A vida sempre foi assim. Mateus mostra que representa nós em todos os tempos. Então Mateus começa a narrar de uma passagem que deu seguimento a muitos outros ensinos. Essa passagem ocorreu com Herodes. Herodes era o governador da Galileia na época. João Batista, que é o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho de Jesus, ele veio com essa missão. Eles eram primos, mas cada um cresceu de um lado. No tempo predito, o João desce para o Rio Jordão, tira aquela roupa comum dele, veste-se de peles de animais, começa a alimentar-se de insetos e frutos e mel, e vai para o rio anunciar a vinda, a chegada do Messias, tão esperado. E a fama e a conversa de João se propagou. Ele dizia, olha, arrependei-vos dos vossos pecados, porque ele está vindo, ou está chegando. Eu vos batizo com água, mas quando ele chegar, ele vos batizará com um fogo que nunca se apagará. Pronto. Se eu tivesse escutado um trem desse, eu falo, meu Jesus, eu quero saber que fogo é esse. Vai queimar nós? Então a conversa, ela saiu distorcida para tudo quanto é bando. Olha, tem um profeta agora doido, está anunciando a vinda do Messias, e todo mundo esperava esse Messias. E dentre esses doidos que estavam lá ouvindo o João, tinha outro João, um moleque, João, que mais tarde seria o evangelista. O João evangelista, se você pegar o evangelho dele, ele desde criança, ele é místico, sempre foi místico, sempre gostou, né, dessas questões mais pro lado do misticismo, né, de relâmpago, tanto é que atribui-se a ele o Apocalipse. Muito bem. O João não saía lá da onde o João Batista estava batizando. E ele era o menino de recado. Provavelmente o João evangelista assistiu o batismo de Jesus. O batismo de Jesus teve um fenômeno mediúnico, né? Posso dizer, uma intervenção divina
em que uma voz direta anunciou: eis aí o meu filho amado, etc, etc, etc. Gente, quem estava lá ficou louco. É verdade. O João correu, voltou para Cafarnaum, como ele era pescador também, e ele junto, pescador, conversa, viu, gente? Eu falo que eu sou um, né? Ele não mente, ele valoriza. Ele era um pescador. Ele voltou para os pescadores e o mais cético lá, era o Simão Pedro. E ele falou para Simão: Simão, o profeta lá, o João, batizou o Messias. Eu vi. Ele chama-se Jesus e é da cidade de Nazaré. Aí a notícia colheu: o profeta chegou, um tal de Jesus, é de Nazaré. Razão que quando Jesus, depois de batizado, que ele desceu lá para Cafarnaum, para a aldeia, primeiro que ele chegou, ele viu quem? O Simão e o irmão dele, o André, arrumando as redes, para pescar, lógico. Ele chegou no barranco, né, entre aspas, ô Simão, André, vem, me siga, que eu vos farei pescador de homens, ou de almas. O evangelista conta que eles nem pensaram duas vezes, largaram a rede no chão e foram. Por quê? Porque já sabia que Jesus era o Messias. Porque se não tivesse essas apresentações antes, não justificava. Alguém iria, se eu chegasse aqui e falasse assim: gente, eu sou Jesus, eu sou o Messias, se eu vir, larga tudo e me segue. Se eu vir, nunca me viu, e falou: esse cara é doido, é mais um doido. Então, olha bem, a preparação, tudo bem. Porém, o João Batista teve uma encrenca com o governador. Olha que engraçado. Coisa que só tem naquele tempo, né, religioso e tal. Sabe o que foi a encrenca? Qual foi o babado? O Herodes, governador da Galileia, tinha um irmão chamado Filipe. Esse irmão, o Filipe, era casado com uma mulher chamada Herodias, que era mãe de uma moça muito bonita. Coisa que acontecia só naquele tempo. O Herodes era safado. Naquele tempo tinha um safado demais da conta. Graças a Deus que hoje, né, acabou. O Herodes, por carga d'água, houve uma química entre ele e a cunhada. Estava aí Herodias. Naquele tempo também tinha mulher também meio atrapalhada, não tinha, gente? Hoje não tem mais. Aconteceu que, logicamente, a Herodias, como era mulher do irmão, e entre o irmão e o governador, o privilégio é maior, né, gente? O interesse. E houve ali uma vontade dos dois. Porém, o governador Herodes, ele respeitava a questão da profecia do profeta João lá, porque estava meio complicado. Ele não sabia quem que era quem. E um dia o Herodes foi lá, teve com João Batista e questionou João, que estava, né? Eu tenho um caso aí com a cunhada, eu posso? O João cortou. Falou para ele: não te é lícito ter a sua cunhada. Você vai estragar a vida do seu irmão. Você vai estragar a vida dela. E que moral que você tem? A Herodias ficou brava. Ou seja, tirou minha chance de eu
de eu subir na escala do Dum-Din-Din. Olha aí, fofoca. Não conta para ninguém não, viu, gente? Aí o que aconteceu? O tempo passou, João estava preso, aniversário do Herodes, a festa no palácio, logicamente, o irmão, Herodias, a cunhada, e a menina, bonitinha, mocinha. E houve naquele tempo dançava-se, né? As mulheres gostavam de dançar. E não era essa dancinha de valsa não, viu, gente? Valsa foi depois. Era uma dança mais sensual, tal. E cogitaram da menina dançar. O Herodes pagava o preço que fosse, porque queria ver, safado, a menina dançando. Olha aí o evangelho. Fácil. Aí a mãe dela, a Herodias, falou para ele, dança, mas pede a ele para realizar um desejo seu. A menina falou, o Herodes, olha, eu danço, mas o senhor tem que atender um desejo meu. O que você quiser, minha filha. Soltaram a música lá e ela dançou e dançou e dançou e dançou, cansou, parou. Todo mundo bateu o pau. Ela voltou para o Herodes, chamou a mãe dela, falou, mãe, o que eu peço? A mãe disse, a cabeça do João Batista numa bandeja para mim. A menina assustou, mas tem que obedecer à mãe. Ô tio, eu posso fazer o pedido? Você quiser. Eu quero a cabeça do João Batista na bandeja para minha mãe. Que isso? O Herodes ficou louco. Gente, não posso matar esse homem desse jeito. Mas, palavra de rei não volta atrás. Autorizou os soldados a ir lá na prisão e trazer a cabeça do João. Gente, que coisa esquisita, né? O soldado foi lá, pegou um bichinho, igual a gente corta o pescoço de galinha. Você já cortaram o pescoço de galinha? Alguém já cortou? Eu já vi cortar. Lá na roça, minha mãe matava, outros matavam. Aí, de vez em quando eu vejo uns matando, eu vou embora, porque eles pegam a bichinha. A bichinha vem toda feliz, eles pegam o pescocinho dela, coça. Eu não posso falar nada, porque depois eu vou comer. Então, correto, gente? Mas matar um homem, aí trouxe a cabeça do João, entregou para... Houve um escândalo, aquela situação, você já pensou, a sangueira? Que coisa desconfortável. Passado toda essa pendenga, entregaram o corpo de João para os discípulos de João Evangelista. Eles enterraram, ou seja, sepultaram, enterraram não, mas sepultaram, e foi um mensageiro avisar Jesus que eles tinham no primo. Ao que a notícia chegou para Jesus, Jesus sentiu-se, né? Sentiu, puxa, ele ainda tinha falado, né? Aquele nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João. Ou seja, João era um espírito de alta estirpe, mais do que Simão, mais do que os outros. Ele viu o precursor. E ele ficou chateado, sim. Apesar de ser, né, um espírito puro, mas o sentimento. Não por João, mas pela... E ele então chamou os discípulos, depois vocês pegam o Evangelho, capítulo 14, tá? Faz essa leitura. Ele chamou os discípulos e disse, olha, gente, eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu vou sozinho, vocês fiquem aí. Porque quando Jesus precisava, ele se isolava em determinado lugar. E nesse dia ele mesmo pegou um barco. Ele não era remador, gente. E provavelmente o barco, o ponto de paragem, de reflexão, uns 2 quilômetros. 2 quilômetros para quem vai remar não é brinquedo não, viu, gente?
Muito bem. E ele saiu, os discípulos falaram, mas por quê? Gente, é normal? É. Alguém de vocês já não passaram por essa experiência de a gente estar vivendo uma dor, alguma coisa que a gente não quer ver ninguém? Não é que a gente não quer ver ninguém, porque todo mundo que chega quer dar palpite. Ah, não, sou, isso é assim, né? Não, sou. Gente, a gente precisa processar. E ele precisava se isolar, ou seja, fazer uma prece, buscar força para continuar. Então ele foi. A notícia se espalhou que Jesus tinha ido para esse tal lugar. Aquele povo que foram para Cafarnaum para encontrar com Jesus ou ouvir Jesus, souberam disso, porque a notícia corre, né, gente? Ah, ele foi para lá, ele foi para lá. Eles seguiram a pé. Gente de todas as aldeias. Chegando lá, quando Jesus provavelmente ele demorou, né? Porque eu fico imaginando um barco, não era uma canoinha não, gente, era um barquinho mas bem pesadinho. Provavelmente ele demorou até para ir pensando, refletindo, etc, etc. Quando ele chegou lá, a multidão estava toda lá esperando ele. Segundo diz, 5.000 homens. Vamos pegar uma conta. Naquele tempo de Jesus, quando uma multidão passava de 100, eles diziam 1.000. Então, 500. Mas, seu Jorge, mas fazia isso? Faz, a Globo faz isso também. Quando ela quer aumentar, faz também, você já viu? Então, essa coisa de aumentar, diminuir, isso é... Mas 500 pessoas, gente. Quando Jesus chegou, todos estavam querendo passar por ele, todo doente. A maior parte doente. Ao invés dele descansar, ele começou a atender essas pessoas. 8 horas da manhã, atender as pessoas. Os discípulos ficaram meio ressabiados, falaram, vamos lá, gente. Chegou lá, está lá aquela multidão e Jesus atendendo um a um. Deu 3 horas da tarde. Caramba, velho, das 8 às 3. Aqui vocês fazem sopa, né? Lá também nós faz. Começa às 8, quando dá meio-dia. Quando dá meio-dia, a gente tá doidinho para fechar o centro e ir embora para casa, não tá, gente? Descansar. Os discípulos também. 3 horas da tarde, tudo com fome. Aí um deles chegou para Jesus e disse, mestre, dispensa eles para que eles vá nas aldeias comprar comida. Eles estão com fome. Jesus volta para quem disse, né, para os discípulos, e disse, não precisamos dispensá-lo. Por que não dar comida a eles de vocês mesmos? Mestre, nós só temos 5 pão e 2 peixes. Eu vou fazer uma pausa. Onde está a moral educativa? Quem estava com fome? Era o povo ou eles? Eles, os discípulos. Doidinho para dispensar o povo, para não dividir os 5 pãezinhos, gente. Pega 5 pão, não era pão, era pão. Não era tubarão, era peixe. Para 500 pessoas, um pensou no outro, falou, gente, mas for dividir, não vai comer nada. Quem é que não passou isso, gente? É nós. Alguém já viveu essa experiência? Vocês conseguiram, foi no aniversário, não teve tempo de fazer a festa e manda um pedaço do bolo, aquele bolo suculento, para a gente comer depois. E a gente traz e põe na geladeira e fala, não, agora que eu... Quando chega uma visita, você nem perto da geladeira passa. Com medo de servir um pedacinho de bolo. E os discípulos, é nós. Dai vós de comer a eles, porque eu já fiz a minha parte. Vocês são discípulos? Mas, Senhor, eu tenho 5 pães. Trazei-me estes pães. Trazei-me o que tens. Desculpa. Eles trouxeram os peixinhos, colocaram
uma cestinha, Jesus partiu, pedacinho, 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 deu aos discípulos e aos discípulos à multidão. E todos comeram sobejamente. Ainda sobrou 12 cestos. A gente fala, nossa, o que é isso? É multiplicação dos pães? É. Mas antes de Jesus distribuir e dar, pediu à multidão que se assentasse. Eu acho que esse trem aqui tá. É isso mesmo? Tá bom. Eu fico. Antes de Jesus distribuir, ele pediu para a multidão se assentar. O que significa? Alguém já foi num restaurante? Com certeza já, né, gente? Quando a gente está lá em pé, lá fora, a gente está esperando o garçom para nos servir? Está esperando uma mesa desocupar para sentar na mesa. Quando a gente senta, a gente espera quem? O garçom. Ou seja, Jesus mandou eles se assentarem, esperar a doação. É interessante isso. Eu conto essa experiência que eu vivi. 83, se me falha a memória. Eu estava fazendo tratamento lá em Belo Horizonte, queimadura, etc, etc. E eu ficava 30 dias lá no terceiro GI. Era o terceiro grupamento de incêndio. E ficar em quartel, aquela solidão, eu longe de casa, não tinha telefone, não tinha comunicação, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu pegava o ônibus e descia lá para a praça da rodoviária. Naquele tempo, Belo Horizonte era cheio de camelô vendendo remédio, vendendo a raiz, vendendo coisa. E os camelô traziam um propagandista. O que era o propagandista? Era um cara que, o homem da cobra, vou tirar a cobra e tal, e juntava a multidão e o cara falava, de repente ele vendia o produto e vendia tudo. E tinha na época um moço ilusionista, ele chamava ele de Incrível Hulk, ele era feio igual o Hulk. Olha, falando mal dos outros. Beleza. E aí era um cara vendendo raiz, remédios, trem, e o Hulk entrou com o espetáculo dele. É porque não sei o quê. E o Hulk, ele engolia anzol daqueles grandão, objeto grande. A boca dele parecia uma caçapa. E eu, meio perturbado, meio fraco, eu fiquei vergonhando. Um dia pegou uns anzol, eu via pôr na boca. Ele abria a boca aqui, o anzol caía na língua. E ele fechava aquilo e mais outro. Eu falei, gente, não é possível. Aí ele, daí a pouco, não sei o que, tira. Aí ele puxava. Saiu o anzol de novo. Caramba, velho. Aí no outro dia eu voltei. Falei, agora não tem. Aí no outro dia, ele não era anzol, foi bola de sinuca. Conhece bola de sinuca, né? E ele comeu uma, põe na boca, você via aquela língua desse tamanho. Engoliu. 6. Eu contei, 6. Aí daí a pouco, lá vai ele regozijar. Ele tirava aqui dentro, e puxar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei, opa, passou. Tem treta. Mas era tão perfeito. Mas por que era perfeito? Porque eu estava condicionado a ver aquilo. Eu não percebia que por trás da camisa, por baixo, tinha a treta da mágica. Entendemos por que Jesus mandou eles sentarem? Para esperar o quê? O pão. A multiplicação do pão, a doutrina espírita é muito clara para nos ensinar isto. Não vou dizer que Jesus não podia fazer isso, multiplicar as moléculas, etc, etc. Mas ele não fez. Com certeza não. Ele colocou e dentro
do movimento espírita, livro dos médios, Laboratório do Mundo Invisível. Eles não podem, vamos lá, vou citar mais claro. Todo mundo já leu o Nosso Lar? Lá não tem janta? Lá não tem um aeróbus, um ônibus? Não tem água? É material? Não. Fluídica. Quando Jesus, ele tinha o poder de, quando Jesus disse sentai-vos e esperai-vos, todo mundo viu, e aquela multiplicação, com certeza, foram fluídica. E todo mundo comeu e se sentiu saciados. Beleza? Muito bem. Aí, 3 horas da tarde, isso gastaram mais ou menos 1 hora para todo mundo comer, 500 pessoas. Jesus olhou para os discípulos. Olha que Jesus, gente, é nós. Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, vocês podem ir embora para casa, vai descansar, que eu vou conversar com eles. Ou seja, os discípulos estavam doidinhos para ir embora. É nós, gente. É nós. A palestra não acaba. Principalmente quando ela é chata, né? Não acaba. É nós. Ainda não estamos preparados para a renúncia, o trabalho total. Jesus disse, vai lá. Por que ele precisava conversar? Por que ele disse para os discípulos, olha, não precisamos dispensá-lo, precisamos conversar. A pessoa vai no centro, ou lá no curador, vamos pegar aqui, ele vem com enfermidade. A espiritualidade muitas vezes cura. Aí ele volta para casa. Daí 1 mês ele volta de novo com a mesma enfermidade. Lembra que Jesus, quando curava alguém, ele dizia, filho ou filha, vá, não tornes a errar para que não aconteça contigo coisa pior. Ele estava dizendo, a tua enfermidade é consequência de ações, muda comportamento. É o médico passa um remédio, a pessoa está com começo de efizema, vou passar esse remédio aqui, mas eu larga de fumar. Aí chega em casa, 15 dias depois está lá de novo. Jesus precisava ensiná-los. E Jesus ficou conversando com eles até 8 horas da noite. Os discípulos foram para casa, a consciência doeu. Pô, gente, mas deixou o mestre sozinho, de noite, ele remar, vamos lá buscar ele. E foram. Quando entraram na trajetória, eis que a onda, o vento, a neblina, nossa, e viram um homem andando por cima d'água. Reconheceram, é Jesus. Mas o evangelista Mateus disse, ficaram com medo dele ser um espírito ou uma assombração. Mas os discípulos tinham medo? Nós tem, gente. Eu conheço espírita que tem. Vamos fazer um teste? Lógico, aqui não é o nosso problema. A nossa mamãe, o nosso papai desencarnou há 20 anos. E lá no plano espiritual ela recebe uma permissão para vir nos abraçar. E ela diz para assim, olha, mas eu preciso ir, mas eu preciso que ele me veja, porque senão não adianta. Aí falou, não, então nós vamos chegar lá, nós vamos fazer o processo, vamos te envolver numa camada fluídica e etc. Então você vai ficar materializado. Aí a mamãe vem, você está lá no fundo do quintal, aguando a planta, lavando o cachorro, e volta para casa. Quando volta para dentro, lá na porta da cozinha está sua mamãe, com o braço aberto, minha filha. O que a gente faz? Corre para ela ou corre dela?
Uns olham para cima e falam, desconjuro, mãe. É normal. Ainda não nos preparamos para conviver com os nossos irmãos desencarnados. Esquecendo que amanhã a gente vai estar desencarnado. A pessoa chegar para um filho meu e falar, eu vi a assombração do meu pai. Terrível, né? É terrível. Bom, vamos lá. Simão disse, apavorado, Simão, é tu, mestre? Sou eu, não tem mais. Simão era complicado. Falou para Jesus, se é tu mesmo, ordena que eu também ande. Vem, Simão, disse Jesus. Simão, né, desceu do barco, deu lá uns 5 ou 6 passos, estava até gostoso, veio a onda, veio o vento, veio o medo, ele afundou. Quando ele afundou, aquela reboliça, ele, mestre, aí Jesus veio, estendeu-lhe as mãos, trouxe ele, pôs ele dentro do barco, sentou, a tempestade acalmou. Que ensino tem aí? Qual que é a moral? Os discípulos. Todos nós aqui somos discípulos. Afinal de contas, nós não estamos estudando o Evangelho? Se não fôssemos, a gente estava lá no Barolo, dançando, sei lá. Eu nem conheço mais como é que é onde os... Se não fosse, a gente estava lá. Mas a gente está aqui. A gente está na doutrina, a gente está buscando conhecer. E para que a gente está? É para ter conhecimento? Não. Não somente. Mas é para vivenciar, pôr em prática os ensinos de Jesus. Essa passagem última de se andar e depois afundar-se, representa que o discípulo, que nós, em algum momento da vida, teremos que passar por caminhos quase que impossíveis. Mas com a fé em Jesus, a gente passa. E mesmo se cairmos, teremos a certeza de que Jesus está sempre presente, pronto para estender as mãos e nos colocar no ambiente seguro de novo. Aí eu pergunto, é difícil estudar o Evangelho? 14 horas, pegando esses pequenos ensinamentos e colocando em nossas vidas. A gente precisa começar a vivenciar. Eu disse lá no início, né, do nosso estudo que a humanidade está muito afastada de religião, de Jesus e de Deus, apesar de sermos um país cristão. Uberlândia tem mais de 100 centros, acredito eu. Se contar as igrejas evangélicas, vai para umas 500. Todas elas estão cheias. A missa, as igrejas católicas tem, em cada bairro tem uma. Todas elas estão cheias. No entanto, nós não melhoramos nada. Se pegarmos o Brasil, dentro que nós somos, da pátria do Evangelho, coração do mundo, não estou falando todos, né, mas a maioria do ser humano, eu falo isso. Vem uma notícia, lá na Praça Tubal Vilela, tombou um caminhão de galinha. O pessoal está pegando lá. Gente, dentro de meia hora, vem gente até de Mulher da Guari para saquear. E está normal. Não, mas ele caiu mesmo. Ou eu estou errado? É um país cristão. É um país cristão que se eu deixar minha bicicleta lá do lado de fora, terminou a palestra, eu não acho ela mais nunca.
É um país cristão. Por que é um país cristão? Um cristão sem Cristo. Um cristão sem Jesus. Ah, eu sou cristão. Beleza, pratique os ensinamentos. Não estou falando para nós, eu estou falando que está faltando. Por que eles não têm interesse em vir estudar o Evangelho? Porque o Evangelho dói. Mexer na ferida não é bom. Mas não cura-se nada sem passar um metiolatezinho, né? Não cura uma infecção sem um comprimidozinho margoso ou então uma injeçãozinha doída. E a gente, enquanto o ser humano estiver correndo dessa responsabilidade, desse dever, me desculpem, vai continuar perdido. Aí chega do lado de lá, com um rótulo, com a batina, com o terno, com a camiseta, Centro Espírita. Aí o benfeitor diz: filho, que trouxestes? Não, eu era espírita. Ótimo. Que trouxestes de ação? Em que melhorastes? Perfeito, gente? É por isso que o Evangelho precisa ser resgatado e nós precisamos começar a ter amor para estudá-lo. Porque é ele que vai nos conduzir, ser a bússola da nossa caminhada para o além-túmulo. Não entrarmos no céu, porque não existe, mas entrarmos no céu interior da paz do nosso dever cumprido. Muita paz, muito obrigado. Jesus abençoe a todos.